Então, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Então, nós somos a equipe da Unirio no projeto Escola de Campeões, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Unirio com a ONG Instituto Realizando Futuro. E vamos apresentar para vocês hoje essa capacitação sobre a leitura de rótulos para uma alimentação saudável. Essa oficina foi preparada pelas acadêmicas de enfermagem, num curso de graduação Andressa Fernandes, Ingrid Norflet e Yumi Saka, e pela pós-graduanda em doutoramento, Fabiana Nogueira, e por mim, professora pesquisadora da Unirio, na área de Ciências da Saúde, Lande Costilla. Essas informações e opiniões que estão sendo emitidas aqui nesta apresentação são de exclusiva e inteira responsabilidade de nós, autoras e autores, não exprimindo necessariamente o ponto de vista das instituições viabilizadoras do evento. É permitida a reprodução deste material e dos dados nele contido, desde que citada a fonte, e reproduções para fins comerciais não são proibidas, tá? Muito bem, o objetivo desta oficina é melhorar o entendimento e a legibilidade das informações nutricionais presentes nos rótulos dos alimentos para contribuir na realização de escolhas alimentares mais conscientes. E assim, quando a gente pensa em alimentos, né, a gente tem que pensar em alimentação saudável. Se a gente traz para a nossa mente o que seria uma alimentação saudável, diferentes imagens podem surgir, né? Como aquelas aqui apresentadas por alimentos naturais, aqui tem uma banana, um coco, ou ainda aqueles alimentos que a gente conhece como pães, né? Assim como aqueles embalados, que a gente chama de processados. Diante de tantas ofertas de alimentos, qual será a escolha que a gente faz para levar para a nossa casa? Será que todo alimento que a gente pega, ele é saudável? Será que a gente conhece tudo que está consumindo através daquele alimento que não vem na sua forma natural, como a banana? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês conhecem, né, o que vocês estão servindo como alimento na sua família? Essa é a grande pergunta, e por isso o cuidado com a saúde começa por esse conhecimento, e esse é o nosso propósito aqui, de trazer essas informações para fazer uma escolha consciente, saudável e ainda mais, agora, sustentável. Portanto, a leitura de rótulos para uma alimentação saudável é uma aliada, né, da nossa saúde, assim como também é uma aliada na prática de esportes. Vocês que são da área da educação esportiva sabem muito bem o papel que uma alimentação saudável traz para o bem-estar como um todo, né? Além de outros parâmetros que não serão abordados aqui nessa oficina. E para abordar esse assunto, nós trazemos para vocês o que seria um conceito de educação alimentar. Isso significa o quê? Que é necessário se instrumentar de conhecimentos e habilidades para poder ter uma alimentação saudável. E isso envolve o ensinar o que é um alimento, ensinar como cozinhar esse alimento, como preparar esse alimento, desde a infância, né? Desde o momento em que aquelas crianças começam a ter habilidade de poder acompanhar a produção do seu alimento em família. Essa é uma atividade muitas vezes associada principalmente, né, ao gênero feminino, mas que com a modernização, o trabalho das mulheres isso se modificou e passou também a envolver hoje todos os membros da família. E, portanto, se faz necessário que esse processo seja um hábito, né? Da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde, faz muitas vezes atividade física pensando nesse bem-estar, frequenta os médicos regularmente pensando em saúde das crianças, da mesma forma nós temos que dar a importância sobre a preparação, escolha e preparação dos alimentos para a nossa saúde. Então, tendo que ser um ato, né, que envolva todos os envolvidos, todos os membros daquela família. E aí a gente traz para vocês o que seria uma definição de alimentação saudável, né? E a gente foi atrás do Guia Alimentar para a População Brasileira, na edição de 2014, para trazer esse conceito aqui para vocês. A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico, e ela envolve acesso permanente e regular
de forma socialmente justa a uma prática alimentar adequada que envolve aspectos biológicos, aspectos sociais do indivíduo, assim como atendendo às necessidades alimentares especiais de acordo com cada grupo. Assim como também tem que ser referenciada nessa oferta a cultura alimentar e as diferenças em gênero, raça e etnia. A gente sabe que o Brasil é um país continental e a gente consegue observar diferenças na culinária de norte a sul, por exemplo. Essa alimentação tem que ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônico em quantidade e qualidade. Vivemos num mundo onde a oferta é grande e a qualidade está se perdendo. A gente está desconhecendo o que é, de fato, um alimento, né, saudável. E, diante de tanta variedade, é necessário também ter equilíbrio, assim como diversificação desse alimento, a moderação e o prazer. Somos estimulados constantemente a ter prazeres, né, instantâneos, muitas vezes não escolhendo com qualidade a nossa alimentação. Então, a gente precisa ser atendido nesse quesito de variedade e equilíbrio. E esse tipo de alimento tem que vir a partir de práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Podemos ver agora, recentemente, infelizmente, né, no Rio Grande do Sul, as mudanças climáticas chegaram, né, com uma força maior do que a gente estaria preparado, e é decorrente também do tipo de agricultura que nós temos, né, não só no Brasil, mas a nível mundial. Diante disso, trago aqui dados para vocês sobre o Brasil. O Brasil é o quinto maior produtor de alimentos do mundo, entretanto, ele representa ainda uma concentração de milhões de brasileiros passando fome, e em 2022, ainda com 2021, com 22% da população em obesidade e metade da população acima do peso. Isso está intimamente relacionado com o aumento na produção e consumo de ultraprocessados, que vocês vão aprender ao longo dessa oficina, que trata-se de apenas misturas de parte de alimento e não do alimento, com excesso de gorduras, excesso de sais, excesso de açúcares. Na agropecuária, o Brasil é responsável por mais de 70% das emissões de CO2 em 2017. Para vocês terem uma noção, nós temos Brasil e Uruguai mais gado do que pessoas. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque quando a gente fala de alimentação, começou a se deparar que falar de alimentação saudável, sustentável, e falar de obesidade estava intimamente relacionado, como era evidente. Porém, quando começou a se abordar sobre obesidade, segurança alimentar, um grupo de estudos feito por pesquisadores, né, internacionais publicaram um relatório conhecido como o relatório The Lancet, em 2019, onde se evidenciou que falar de segurança alimentar, pandemias como obesidade, está intimamente relacionado a mudanças climáticas. E aí se elaborou esse termo denominado sindemia global, que tem a ver com a organização do agronegócio e das grandes indústrias, trazendo alterações na nossa saúde e no nosso planeta. Então, sindemia global nada mais é do que a combinação potencializada, não só somada, entre as pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, que nada mais é decorrente do sistema agroalimentar, como eu falei, global. Não é um fenômeno apenas no Brasil, mas no mundo todo. E que afeta de forma diferente de acordo com os fatores sociais. Infelizmente, essas pandemias, nessa sindemia global, afeta muito mais a população pobre e os países de baixa renda. E aqui eu trago um gráfico para vocês, onde vocês podem visualizar isso que eu estou falando, que a partir dos nossos recursos naturais que são ofertados por essa terra, nós podemos exercer uma política econômica, né, ditando regras de como vamos usar esse solo, essa agricultura, e determinar que tipo de uso do solo teremos, que tipo de desenho urbano, rural teremos, o tipo de transporte e o tipo de comida que será ofertada. Como bem disse, né, o Brasil é o quinto produtor, mas temos muita gente em insegurança alimentar e passando fome. Saiu recentemente dados mostrando que no Rio de Janeiro a gente tem muita gente ainda com insegurança alimentar e passando fome. É uma das cidades mais afetadas, é o Rio de Janeiro.
E como isso é distribuído, desenhado, afeta os espaços públicos, os locais de trabalho, que tipo de alimentação a gente tem nos nossos locais de trabalho, hospitais e escolas. E numa visão mais micro, mais próxima de nós, isso afeta nossas famílias, nossas comunidades, nossos círculos sociais. Então, de acordo com como a gente resolve utilizar esse solo, nós podemos ter uma saúde e bem-estar dos humanos e uma saúde e bem-estar ecológico. Mas se a gente faz um uso em monoculturas, por exemplo, nós podemos afetar, trazendo mudanças climáticas. Se a gente favorece, né, economicamente, politicamente, a oferta de ultraprocessados, em vez de alimentos naturais, nós temos um aumento da obesidade e ainda da desnutrição. Muita gente obesa não está bem nutrida, já que esses alimentos ultraprocessados não têm nutrientes, eles têm aditivos que não têm nenhum valor nutricional. E mais, eles evidenciaram através desses estudos que as mudanças no tipo de agricultura que nós temos afeta o clima e, portanto, também a oferta do que vai chegar àquela população, de acordo com as políticas públicas envolvidas nesse processo. Sendo assim, agora, as alunas vão continuar, né, falando para vocês de como esses ultraprocessados afetam a nossa saúde, como o consumo desses ultraprocessados, que vem ganhando espaço, afeta a nossa saúde. Boa tarde, meu nome é Andressa, eu sou do curso de enfermagem, atualmente eu estou no 4º período, e dando continuidade ao que a professora Loinde falou, né, até agora, eu vou falar um pouco sobre as doenças crônicas não transmissíveis e como uma alimentação pode prevenir ou ativar, fazer com que essas doenças apareçam no nosso organismo. Bom, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são caracterizadas principalmente por ser um grupo de doenças que são capazes de gerar incapacidades funcionais e deficiências. Além disso, elas possuem um longo e doloroso período de latência, e elas também possuem fatores de risco, podendo ser eles modificados ou não modificáveis. E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. As doenças crônicas não transmissíveis, ou DCNT, elas podem estar relacionadas com a idade e estão presentes 2 vezes mais em países de baixa e média renda do que em países desenvolvidos. As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 70% das mortes causadas no mundo. Já no Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 41,8% das doenças, das mortes, né, no Brasil. Bom, os fatores de risco modificáveis das doenças crônicas não transmissíveis, como o próprio nome já diz, são aquelas que são hábitos de vida que podem ser modificados de acordo com a pessoa, né? O tabagismo é um desses, bem como a obesidade, o etilismo, que é o excesso de álcool, uma alimentação inadequada e o sedentarismo, que é a falta de atividade física. Esses são fatores que podem ser modificados, que contribuem para uma prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis. Os fatores de risco não modificáveis são aqueles que não estão sob o nosso controle, envolvem o sexo, a herança genética, a etnia ou a cor e principalmente a idade, estão relacionados com a idade. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são caracterizadas principalmente por 4 grupos de doenças, sendo elas doenças cardiovasculares, que representam, que envolvem o coração, veias e artérias, as neoplasias ou câncer. As neoplasias podem ser benignas ou malignas. As benignas, elas não são capazes de gerar doença, né? São tumores benignos, não se espalham pelo corpo, não geram metástase, e as células das neoplasias benignas, elas são caracterizadas por serem células bem delimitadas, que se parecem com tecido saudável. Já a neoplasia maligna é considerado câncer, possuem células que não têm um limite bem definido, elas se espalham pelo corpo, são capazes de gerar metástase
e é como se o câncer tivesse se espalhado pelo corpo. Doenças crônicas não respiratórias que afetam tanto as vias aéreas como os pulmões e estão relacionadas com a asma, bronquite crônica, rinite crônica e o diabetes, que pode ser do tipo 1, do tipo 2 ou a gestacional. Olá, boa tarde. Dando continuidade, então, que a nossa colega aqui estava apresentando, já que aprendemos o que são as doenças crônicas não transmissíveis, a gente vai focar agora naquelas que são relacionadas ao consumo de sal. Então, pode passar por mim, por favor, Andressa. Aqui estão as doenças crônicas relacionadas ao consumo de sal, aqui algumas condições de saúde, as doenças cardíacas, o acidente vascular cerebral, que de forma leiga, né, muitos reconhecem como o derrame ou com a própria sigla, o AVC, a doença renal crônica, que é quando atinge os nossos rins, que são nossos órgãos responsáveis por filtrar o nosso sangue, e a hipertensão arterial, que vai ser o nosso foco nesse momento. Pode passar? Então, o que é a hipertensão arterial? Ela é uma condição crônica multifatorial, geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis de pressão. Então, ali é quando a gente tem, ou seja, quando fala sustentada, quando a gente tem a oportunidade ou a necessidade de verificar, e mais de uma verificação, ela acaba se apresentando maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, toda vez que a gente acaba mensurando, ou seja, por estar sentindo algo diferente, ou quando vai em alguma consulta médica de rotina, ou quem tem o hábito, né, de acabar verificando, sempre a gente acaba percebendo que apresentam dois valores independentes se é aparelho digital ou manual. Então, esses dois valores, ele é representado por um valor maior e um valor menor. O valor maior, ele representa quando o sangue ele passa no coração, né, durante a sua contração. E o valor menor é quando o coração está dilatado. Então, são dois valores que popularmente a gente escuta 12 por 8, minha pressão está 14 por 9, então sempre vai ser representada dessa forma por milímetros de mercúrio. E pode passar. E trazendo aqui alguns dados atuais no Brasil, a gente hoje tem uma prevalência de quase 28% da população com hipertensão, é muita gente. Então, é uma frequência maior em mulheres, ela vai aumentando com a idade, diminui com o nível de escolaridade e está entre as maiores causas de óbito no Brasil. Pode passar. E aí a gente, né, se pergunta, é uma doença perigosa? Ela é uma doença silenciosa. E aí ela só apresenta sintomas quando a pessoa geralmente já tem níveis altos de pressão. E se ela não for tratada corretamente, ela traz inúmeras complicações para a saúde. Geralmente, a hipertensão arterial acaba sendo porta de entrada para outras doenças, como a insuficiência cardíaca, o próprio AVC, igual a gente falou, e a doença renal crônica. E ela não tem cura, mas com as medidas corretas a gente consegue controlar. E qual é a relação, pode passar, do sal com a hipertensão arterial? Como eu disse, é uma doença crônica multifatorial. E aí, né, a nossa colega Andressa trouxe aqui as condições que são fatores modificáveis e não modificáveis. E um deles é o próprio consumo de sódio, que está presente aí no sal, e a gente pode ir modificando, né, fazendo escolhas inteligentes durante a nossa vida. O sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool. Então, o sódio, ele está presente no sal e a gente precisa dele. O sódio, inclusive, ele evita o surgimento de outras doenças. O que a gente está falando aqui, dando foco, é no alto consumo do sódio. E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o consumo de sódio de 2 gramas por dia, o que equivale a aproximadamente 5 gramas de sal. Isso representa uma colher de chá. E geralmente a gente, né, acaba observando, seja em casa ou nos lugares que a gente frequenta, quando a refeição ela já está pronta, o hábito de acabar acrescentando sal, esquecendo que durante o seu preparo a gente já tem ali o uso do sódio, já tem o uso do sal, inclusive nos preparos que são doces ou em substâncias doces. Quando a gente vai comprar, por exemplo, um biscoito recheado no mercado, se a gente for olhar ali a tabela nutricional, a gente vai ver o sódio presente. E aí tem essa recomendação da Organização Mundial da Saúde de limitar esse consumo. E quais são os sintomas da hipertensão arterial? Então, de forma persistente, quando a gente tem uma dor de cabeça, uma falta de ar,
visão turva, um zumbido no ouvido, uma dor no peito, tonteira. Então, são sintomas que a gente precisa ficar em alerta. E pode passar o que podemos fazer para prevenir. Controle de peso, que são aí os fatores modificáveis, né, falados pela nossa colega, pela Andressa. Atividade física regular, e aí, sim, atividade física, vocês podem observar que não está aqui exercício, né? Mas atividade física, porque são as atividades que no dia a dia a gente pode fazer essas escolhas, por exemplo, quando a gente tem a necessidade de ir ao mercado, deixar o carro na garagem e fazer uma caminhada, ou ir de bicicleta, ou se a gente vai subir, né, precisa ir a algum andar do prédio, deixar o uso do elevador e fazer o uso das escadas, mas deixar o corpo sempre em movimento. O consumo de frutas e verduras diariamente, não se automedicar, a automedicação ela é perigosa sempre, não é porque o vizinho que já está acostumado a tomar determinado antihipertensivo, que seria um medicamento para poder regularizar essa pressão, que vai dar, o mesmo medicamento vai dar certo, vai fazer o efeito da mesma forma em você, porque são corpos diferentes, também com uma estrutura, com morbidade individuais, então isso precisa de fato ser receitado pelo médico. Evitar alimentos com alto teor de sódio e medir, sempre que houver ou a existência desses sintomas, igual a gente apresentou aqui, ou diante aí de uma necessidade, frequentemente a pressão arterial. E quando a gente vai medir essa pressão, pode passar, independente se a gente vai usar o aparelho digital ou manual, os cuidados eles são os mesmos. E esses cuidados, estão aqui alguns deles, como esvaziar a bexiga, não falar durante a aferição, principalmente no aparelho digital, ele é bem sensível, então não falar durante a aferição, estar em repouso por pelo menos 15 minutos antes. Se a gente sair de repente quem sai de uma academia, ou quem acabou de chegar do trabalho, veio corrido, se a gente for verificar a pressão naquele momento, sem nenhum tipo de repouso, ela vai dar alterada. Então a gente precisa descansar por pelo menos 15 minutos, não ingerir álcool, café por pelo menos meia hora antes, se sentado, descruzar as pernas e deixá-las paralelas no chão, da mesma forma que vocês estão vendo aqui na figura. Sentado ou deitado, posicionar o braço a ser usado na altura do coração. Isso também é um erro muito frequente que a gente acaba observando, principalmente em casa, seja na própria autoverificação ou quando a gente tem a necessidade de verificar para alguém. Por exemplo, em casa, se você estiver sentado no sofá, para poder deixar o braço no nível do coração, não adianta só o braço estar apoiado no braço do sofá. Você precisa colocar ali embaixo uma almofada, alguma coisa que dê uma altura suficiente para que o seu braço esteja apoiado na altura do coração. E seguindo, a gente vai falar agora então das doenças crônicas não transmissíveis relacionadas ao consumo de açúcar. Entre elas aqui também algumas condições, a obesidade, como já foi apresentado, e a diabetes mellitus. E a gente vai dar um foco agora na diabetes. Pode passar. Então, o que é diabetes? É uma síndrome do metabolismo de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e ou da capacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos. Então, a insulina é um hormônio que a gente produz, ele é produzido pelo pâncreas, e toda vez que a gente ingere o açúcar, esse açúcar ele se transforma em glicose no nosso organismo. E da mesma forma que a gente precisa do sódio e a gente chamou atenção ao alto consumo do sódio, do sal, aqui é a mesma coisa. A gente precisa da glicose, porque a molécula de glicose no nosso corpo ela se transforma em energia. Então a célula ela absorve isso e dá energia a todas as células do nosso corpo, dá energia para a gente viver. Mas quando a gente tem um alto consumo de glicose, hoje, ou o nosso pâncreas começa a ficar resistente nessa liberação, ou por uma condição, de fato, aí, autoimune, do nosso próprio corpo destruir essas células produtoras de insulina, a gente passa a ter uma maior quantidade de insulina no sangue, uma maior quantidade, de glicose no sangue. A gente precisa dessa glicose na célula. Então, isso é uma condição chamada de hiperglicemia, e aí, a partir disso, pode se gerar complicações. Pode passar. Então, os dados atuais no Brasil. O Brasil é o 5º país com incidência de diabetes no mundo, com 16, milhões de doentes. Então, olha quanta gente. E preocupante também a quantidade de crianças e adolescentes. E depois, mais para frente, a gente vai ver a influência do marketing nisso.
de crianças, então, com menos de 20 anos apresentando diabetes tipo 1. Então, como também já foi apresentado, a gente tem 2 tipos, diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 causado pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de efeito do sistema imunológico. Então, isso aqui não está ligado àqueles fatores modificáveis, né, como já foi apresentado. E o tipo 2 resulta da resistência à insulina. E aí sim, muito relacionado àqueles fatores que a gente pode estar fazendo essas trocas também inteligentes no nosso dia a dia. E aí ocorre em cerca de 90% dos diabéticos. O tipo 1 é que geralmente a gente encontra as pessoas, geralmente não, né? A gente precisa acabar fazendo aí o uso da insulina, são pessoas insulino-dependentes para fazer essa quebra da molécula. E quais são os sintomas? Pode passar? O cansaço permanente, o emagrecimento, muita sede, a vontade de urinar diversas vezes, machucados, isso aqui é muito comum também. A gente geralmente, não sei se vocês já ouviram falar sobre o pé diabético. Por quê? Porque as pessoas com diabetes perdem a sensibilidade nas extremidades. Então, quando elas vão observar lesões, seja na ponta dos dedos das mãos, ou geralmente, muito mais frequentemente nos pés, porque, né, as mãos são facilmente observadas, essas lesões elas já estão em estágio bem avançado. Então, a gente tem aí essa presença de lesões. A visão turva ou embaçada. Pode passar, por favor. E as complicações, uma vez então desenvolvida, pode acontecer lesões na retina do olho, perda da visão, endurecimento e espessamento das paredes das artérias, perda de proteína na urina, perda de sensibilidade e queimação nas extremidades, pressão baixa ou elevada e machucados e infecções no corpo, como a gente já falou, e aumento do colesterol. Pode passar? Então, relação do açúcar com a diabetes. Como eu falei, a gente precisa do açúcar, mas desde que a gente tenha aí de forma natural insulina sendo produzida para poder quebrar essa molécula e transformar em energia, em glicose no nosso corpo. Pode passar. E da mesma forma que a hipertensão arterial, a gente pode prevenir a diabetes. Como? Controlando o peso, fazendo também atividade física regular, consumindo frutas e verduras diariamente, a redução do consumo de açúcar, também aqui não se automedicar, ficar atento aos sintomas e evitar os alimentos com açúcar adicionado. Então, lá para frente também a gente vai entender na leitura dos rótulos como identificar esses alimentos. E aí agora a Andressa vai estar falando para a gente daquelas doenças não transmissíveis relacionadas ao consumo de gordura. Bom, dando continuidade ao que a Fabiana falou até então, né, eu vou puxar um foco maior para as doenças crônicas não transmissíveis relacionadas ao consumo de gordura. O consumo exagerado de gordura, tanto trans quanto saturadas ou insaturadas, elas têm um forte impacto no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque os lipídios que são consumidos nesses alimentos, eles, em alta taxa, acabam se transformando através de processos bioquímicos em placas de gordura que se prendem às paredes dos vasos e artérias. Essas placas de gorduras obstruem os vasos, diminuindo o seu diâmetro e obstruindo, né, a passagem correta do fluxo sanguíneo. E isso pode desencadear diversas doenças, como a aterosclerose, a obesidade e o AVC. E por que ocorre esse consumo exagerado? Geralmente, esses alimentos ricos em gorduras, eles são mais rápidos e práticos de serem preparados. Existe uma comercialização muito grande desses alimentos pré-prontos, que são aqueles que bastam colocar no micro-ondas por poucos minutos, que eles já estão prontos, ou adicionar água e levar ao fogo por até, no máximo, 5 minutos, que eles já estão prontos também. Existe também uma falta de tempo para se preparar uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Então, as pessoas acabam optando por esses alimentos que são práticos e rápidos de serem consumidos. As embalagens desses alimentos são muito chamativas, possuem cores vibrantes, e a Ingrid vai falar um pouco sobre isso mais à frente. E também tem a questão dos fast food,
que são tem um cheiro muito agradável e uma aparência muito bonita. E isso faz com que as pessoas desejem comer fast food que são ricos em gorduras, açúcar e sódio também. Agora, eu vou puxar um pouco para a obesidade, que é uma doença crônica não transmissível, ela é também uma DCNT, e ela é caracterizada pelo excesso de gordura acumulado nos tecidos. A obesidade, como já está dizendo, né, ela é uma doença crônica não transmissível e ela é prejudicial à saúde, pois a partir dela ela desencadeia várias doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, entre muitos outros. Então, a diabetes ela é muito perigosa porque ela tem a capacidade de desenvolver vários outros tipos de doenças que já foram falados até agora. E para ficar de olho no nosso peso, né, se estamos chegando para a obesidade, nós temos o índice de massa corporal, que é o IMC. O índice de massa corporal ele é utilizado para mensurar o excesso de gordura corporal. E ele é feito a partir de um cálculo básico do peso dividido pela altura ao quadrado, ou peso dividido pela altura vezes a altura. Nós temos essa tabela, ela representa a ordem, né, a quantidade do IMC ideal para cada pessoa, de acordo com o seu peso e a sua altura, né? E essa tabela ela mostra que as pessoas de baixo peso têm o IMC, que é o índice de massa corporal, abaixo de 18,5, elas têm baixo peso. Pessoas com peso normal estão entre 18,5 a 24,9. O sobrepeso, que é o excesso de peso, é de 25 a 29,9. Obesidade é maior do que 30 e obesidade mórbida, né, obesidade extrema, é a partir dos 35. Aqui nesse slide nós temos um exemplo de como é feito esse cálculo. Então, um exemplo é, qual é o IMC de uma pessoa de 70 quilos que mede 1,54 de altura? Nós pegamos o peso dela, 70 quilos, dividimos pela altura ao quadrado, ou, ali como diz do lado, a altura vezes a altura, e temos o resultado. Logo, o IMC dessa pessoa é 29,5. Então, essa pessoa está com excesso de peso. Então, ela está ali no baixo peso, né? No baixo peso, não, no excesso de peso. E ela precisa tomar os devidos cuidados para que não chegue na obesidade, já que ela está beirando a obesidade, considerando que a obesidade já está ali já é a partir do 30, né? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Yumi e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a literácia em saúde. Antes de tudo, o que seria a literácia em saúde? Quando a gente fala de literácia, a gente não está falando somente da habilidade de ler, mas sim na capacidade de um indivíduo de acessar uma informação, de processar ela e de agir de uma melhor forma de acordo com aqueles dados que ela obtém. E por isso que a literácia ela é considerada hoje em dia um dos maiores segredos para promover a adesão no tratamento. Porque uma vez que o nosso paciente ele está consciente da saúde dele, ele tem informações sobre a saúde dele, ele se torna capaz de fazer escolhas mais adequadas. E eu vou entrar um pouquinho no entendimento cultural acerca da literacia em saúde. E o primeiro ponto que eu vou abordar é a influência da cultura nas escolhas alimentares. As crenças, as culturas, tabus, religiões em geral, elas possuem uma influência direta na nossa alimentação, na escolha dos nossos alimentos, e por isso, muitas vezes a alimentação ela está mais vinculada às culturas e às exigências tradicionais do que às nossas próprias necessidades fisiológicas, ou seja, as necessidades do nosso próprio corpo. E essa ligação entre os alimentos e a religião, por exemplo, ela está presente no mundo desde muitos anos, e a primeira história que a gente conhece dessa ligação é a história da Bíblia de Adão e Eva, onde Eva convence Adão a comer o fruto proibido, e para eles não terem a imortalidade, eles são condenados a procurar e produzir seus próprios alimentos. Mas não muito distante, a gente tem exemplos nos dias atuais também,
eu vou citar dois para vocês, que o primeiro são os budistas, que eles não matam o peixe que eles pescam. Eles pescam o peixe, deixam morrer na praia e depois eles se alimentam dele. E os hindus, eles não comem a carne de gado porque para eles o gado é sagrado. São animais que pastam e dormem no meio das ruas. Então, muitos deles até morrem de fome a se alimentar dessa carne. E como que a compreensão cultural ela pode afetar a adesão da população a dietas ou recomendações nutricionais? Como eu disse para vocês, a cultura é um fator de muita importância na adesão da população a dietas e o segmento de recomendações nutricionais, porque ela é capaz de moldar as nossas escolhas alimentares e influenciar as nossas atitudes em relação aos alimentos. E por isso, é muito importante que nós, profissionais da saúde, estejamos sempre cientes dessas crenças a fim de adaptar as informações nutricionais. E, além disso, a cultura ela também possui uma interferência muito grande nas ideias de saúde e doença. Então, ter esse conhecimento faz com que a gente passe uma dieta que seja ideal para determinado povo. Então, por exemplo, certos povos valorizam a prevenção, enquanto outros priorizam a cura das enfermidades. Então, aquela dieta que ela é preventiva, ela não vai ser levada em consideração por aquelas pessoas que valorizam a cura após o adoecimento. E a importância do desenvolvimento de uma comunicação culturalmente competente. Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente desenvolve essa comunicação, a gente consegue compreender as preferências e as restrições dos diferentes grupos. Isso faz com que a gente respeite também as preferências, as tradições e as crenças de culturas diferentes. Faz com que a gente não julgue ou imponha as nossas próprias diferenças sobre o outro, de forma que a gente consegue também oferecer alternativas mais adequadas, como, por exemplo, uma adaptação nos cardápios e menus de restaurantes, oferecendo opções vegetarianas, veganas ou sem glúten, por exemplo. E, dessa forma, essa competência cultural, ela desempenha um papel muito importante na promoção de uma maior diversidade, de um maior respeito e de uma maior saúde também na sociedade, porque isso influencia positivamente os hábitos alimentares no geral. E agora, saindo um pouquinho da parte cultural, da literácia, eu vou entrar na alfabetização numérica. Então, qual seria o conceito de alfabetização numérica? O que seria isso? A alfabetização numérica ela é o processo no qual as pessoas vão adquirir habilidades relacionadas ao uso dos números, compreensão dos números, símbolos da matemática, conceitos numéricos, e vão conseguir aplicar eles no cotidiano, vão conseguir aplicar, né, essas habilidades, essa interpretação que eles alcançaram no dia a dia. E um exemplo é na leitura dos rótulos alimentares. E a relevância dessa alfabetização numérica no entendimento e interpretação dos rótulos. A partir desse entendimento dos números e das suas relações com os símbolos matemáticos, por exemplo, a gente consegue interpretar algumas informações contidas nos rótulos, como as quantidades, os valores nutricionais, porcentagens, doses recomendadas e até os tamanhos de porções. E, além disso, as pessoas que elas são alfabetizadas numericamente, elas são capazes de fazer escolhas mais conscientes. Esse é um exemplo de um infográfico que mostra a distribuição dos nutrientes e que vai ajudar a gente a fazer a escolha daqueles alimentos que a gente considera mais ideal na dieta que nos foi proposta. Aqui é uma imagem lúdica de uma banana, tem até um rostinho, um risinho. E quem não tem esse entendimento cultural, essa alfabetização numérica na literacia em saúde, às vezes pode passar por essa imagem, pode passar batido, mas se você tem um mínimo de conhecimento, se você tem esse entendimento, isso pode te dizer muita coisa. Aqui tem as vitaminas e os minerais presentes na banana, numa porção de 100 gramas dela, e está numa ordem crescente, da direita para a esquerda. Então, em vitamina, a banana ela é muito rica na vitamina B4, em vitamina C, B3, por exemplo, mas também tem vitamina A, B1 em menos quantidade.
E de mineral, a banana é extremamente rica em potássio, como eu acredito que a maioria de vocês já tem esse conhecimento. Ela é muito rica em potássio, então numa dieta que você precisa desse mineral, a banana é uma ótima escolha, e por isso que esses infográficos, eles nos auxiliam a escolher aqueles alimentos que sejam melhores, né, na nossa dieta, na recomendação, no segmento, né, da recomendação nutricional que nos foi proposta. E fazer esse entendimento é muito importante. Já aqui tem a pirâmide alimentar, que ela foi muito utilizada durante bastante tempo por profissionais da saúde, foi passada nas escolas, mas que hoje ela está em desuso, está desatualizada, e hoje em dia a gente opta pelo guia alimentar, né, na recomendação, assim, como uma base para alimentação. Mas eu só coloquei ela aqui para ilustrar um gráfico que representa tamanhos de porções. Isso vai nos ajudar a compreender o que seria uma quantidade adequada. Ela é dividida em 4 andares e a maioria das pessoas ela precisa de pelo menos uma quantidade mínima de porções dentro das variações recomendadas. E aí esse tipo de gráfico nos auxilia. Por exemplo, numa dieta de 2.000 calorias, 6 porções de carboidratos, 3 porções de frutas e hortaliças. Então, a gente usa esses gráficos também para fazer esse auxílio. E a importância da alfabetização numérica nos conceitos de controle de peso e dieta. Aquelas pessoas que são alfabetizadas numericamente, elas se mostram capazes de, por exemplo, calcular tamanhos de porções, avaliar a dieta que os foi proposta ou os planos alimentares, compreender as proporções e os percentuais relacionados à ingestão calórica, o que se mostra muito relevante para o controle do peso. Ela consegue também realizar comparações entre os alimentos, escolhendo aquele que ela julgue mais adequado, e também consegue estimar as calorias que são consumidas e o gasto energético diário. E isso vai ser muito relevante para equilibrar a ingestão e o gasto calórico. E, por último, eu vou falar sobre os fatores sociais na educação alimentar sustentável. A influência do ciclo social na nossa alimentação. Quando a gente observa aquilo que as pessoas à nossa volta estão comendo, a gente tem a tendência de reproduzir esses comportamentos alimentares. E um exemplo disso é a prática de comer em grupo, que se mostra muito comum no dia a dia. Então, por exemplo, você vai se reunir com seus amigos e a maioria deles quer sair para comer um hambúrguer. Provavelmente você também vai comer um hambúrguer, por mais que essa não seja a sua primeira alternativa, assim, seu primeiro pensamento. Talvez poderia não ser esse, mas pelo comodismo e até mesmo pela questão de aceitação do grupo social, você também vai optar pelo hambúrguer, que muitas vezes não seria sua primeira vontade. E isso falando um pouco sobre o ciclo social voltado às amizades. Mas não distante, a gente também tem as tradições familiares, que ditam muito sobre as nossas preferências alimentares, porque a família é normalmente a nossa base, são as primeiras pessoas que a gente tem contato. Então, isso desempenha um papel muito importante, porque aquelas receitas que são passadas de geração em geração, elas vão afetar diretamente as nossas futuras preferências alimentares. E, por último, para fechar minha parte, a influência da localização e situação econômica na disponibilidade e no acesso a alimentos de melhor qualidade. O acesso a alimentos de melhor qualidade e a disponibilidade deles são diretamente influenciados pelo local onde você vive e pela sua situação econômica e financeira. De um modo geral, falando da localização, nos centros urbanos, a disponibilidade e as opções de alimentos, elas são mais vastas. É muito maior se comparado às zonas rurais, por exemplo. E isso se deve à proximidade e mais fácil acesso a mercados e restaurantes. E já na questão financeira, pessoas com melhores condições, elas têm mais opções de escolha, têm melhores opções de escolha, e isso se deve ao maior acesso a alimentos que apresentam mais qualidade. Isso porque, na maioria das vezes, eles são mais caros. Um exemplo é na feira, quando você vai comprar uma fruta e tem sempre a opção de um morango, vamos dizer, comum, normal, e um morango orgânico. O morango orgânico, ele apresenta uma melhor qualidade, mas, ao mesmo tempo, ele é mais caro. Então, nem todo mundo vai ter a condição de ingerir esse alimento de melhor qualidade.
E pessoas que possuem uma baixa renda também, elas podem apresentar, né, dificuldades no acesso a mercados e lojas, porque aqueles que não possuem carro, por exemplo, eles vão ter que transportar esses alimentos, essas compras, que talvez sejam uma compra grande do mês, nos transportes públicos ou até mesmo a pé. E isso vai causar um sofrimento, né, no carregar das compras, o que vai dificultar também esse acesso a alimentos de melhor qualidade. Bom, boa tarde, eu sou a Ingrid, sou acadêmica de enfermagem também, e eu vou falar aqui do marketing no consumo de ultraprocessados e economia comportamental. Nesse tópico, a gente vai entender um pouco como as grandes marcas de ultraprocessados influenciam o seu consumo. Antes de tudo, a gente vai definir o que são alimentos ultraprocessados. Eles são alimentos que passam por vários processos, em que são adicionados açúcares, gorduras, óleos, sal e aditivos. E devido a essa adição, eles se tornam alimentos nutricionalmente desproporcionais, com alto valor calórico e que proporcionam pouca saciedade. E eles, por serem de fácil preparo e agradáveis ao paladar, as pessoas tendem a consumir em excesso. Mas o melhor, o indicado, realmente seria que a gente conseguisse tirar esse tipo de alimento da nossa dieta, da nossa realidade. Mas, se não for possível, pelo menos consumir com moderação. Mas o ideal seria tirar completamente da nossa alimentação. Aqui nesse slide eu trouxe para a gente entender um pouco a diferença entre o alimento in natura, o processado e o ultraprocessado, que são as divisões e as categorias ali dos alimentos. Os alimentos in natura, eles são obtidos diretamente da natureza. Eles podem ter origem animal ou vegetal, que é o caso do peito de frango, o milho e o abacaxi. E temos os alimentos processados. São alimentos in natura que passaram por processos mínimos, como adição de açúcar ou sal, justamente para melhorar o paladar dele ou melhorar a conservação. Eles são um tipo de alimento que deve ser também consumido com moderação, já que essa adição ela pode ultrapassar o limite diário de consumo de sal e açúcar que as meninas falaram anteriormente. Aí é o exemplo do frango temperado, do milho em conserva e do abacaxi em calda. E temos os ultraprocessados, que é o exemplo do nugget de frango, o salgadinho de milho, o suco de abacaxi em pó. Aqui eu trouxe imagens exemplificando alimentos ultraprocessados. O suco de caixinha do mercado, o refrigerante, o biscoito pode ser doce, salgado, o miojo, refeições pré-prontas, congeladas, embutidos como linguiça, presunto, salame. E uma boa maneira de identificar esses alimentos é lendo o rótulo, porque eles são alimentos que possuem muitos ingredientes e com o nome desses ingredientes pouco conhecidos na sua composição. Então, se você lê o rótulo, viu o alimento com essas características, é um grande indicativo de que ele seja um ultraprocessado. Então, como foi falado anteriormente, o consumo de ultraprocessados é maléfico à saúde do consumidor, mas existe uma ciência que tenta entender o motivo das nossas escolhas na hora da compra, que é a economia comportamental. E o que é? Ela envolve duas ciências, que é a psicologia e a economia. E ela tem o objetivo de entender as decisões econômicas e os motivos por trás delas na escolha determinada de uma marca ou produto. E essa escolha não é feita de forma racional, ela pode ser por influência da publicidade, pelo hábito, pela indicação de um amigo ou parente, ou até pelo sentimental. E qual é o papel da publicidade? Seguindo essa lógica da economia comportamental e a influência. A publicidade ela tem o objetivo, o papel dela é apresentar o produto e cativar o consumidor. E nessa estratégia a gente tem o marketing, que é um conjunto de estratégias que as empresas usam para aumentar as vendas, a visibilidade da marca, ou seja, é totalmente voltado para os lucros. E tem o branding, que é uma estratégia utilizada para planejar como que a marca aparece na memória das pessoas, criando vínculos emocionais,
que ela tem alguns pontos que são estabelecidos, como o propósito da empresa, o posicionamento da marca, a identidade visual, a proposta de valor, que é o que a marca vai entregar. Nesse slide, nós temos alguns exemplos de propagandas, como a Coca-Cola, ela vende muito essa ideia da felicidade, a conexão do momento de felicidade com a família, refeição e o produto, que aquele produto vai fazer parte daquele momento. Temos a propaganda da margarina, que aqui mostra uma família feliz, cozinhando junto, ou então uma família tomando café da manhã junto, e o produto associado a esse momento. Temos aqui também o exemplo da Sadia, que mostra aqui uma frase: há mais de 75 anos, a Sadia faz parte da vida dos brasileiros, com alimentos práticos e saborosos. Então, são exemplos que trazem esse apelo emocional. E nessa temática, nós temos um principal meio que a empresa usa para chegar no consumidor, que é a embalagem. A principal função da embalagem é proteger, conter e possibilitar o transporte do produto. Mas, com o tempo, ela ganhou uma nova função, que é expor e vender esse produto. Aqui embaixo, na imagem à direita, a gente vê uma embalagem que ela está com o seu papel primordial, que é conter e armazenar o produto, mas ela não tem nenhum apelo chamativo, em contraste com a imagem que a gente tem aqui na esquerda, que já tem cores. Então, as embalagens, elas são o primeiro contato do produto com o consumidor, e a sua cor é um estímulo visual que chama a atenção do consumidor. Aqui fala que 80% das decisões de compra são feitas na loja e 60% são compras por impulso. E as cores, elas têm um papel muito essencial na decisão do consumidor, se ela vai levar aquele produto ou não, porque na prateleira, no mercado, existem vários produtos e o consumidor vai acabar levando aquele que chama mais a sua atenção. Nessa imagem, eu trouxe algumas cores que algumas empresas usam, que cada cor ela passa uma ideia, ela passa uma mensagem do que essa empresa quer que você sinta, não é? Temos aqui o amarelo, eu vou focar em 4 cores aqui. O amarelo, que representa o otimismo, o laranja é o amigável, o vermelho é a excitação, o verde é o pacífico, muito associado à saúde. E aqui temos a imagem de alimentos ultraprocessados. Podemos ver aqui que eles têm muitas coisas em comum, eles repetem muitas cores, principalmente o amarelo, o laranja, o vermelho, porque são cores naturalmente chamativas. E tem os alimentos também que tentam vender essa imagem mais saudável, eles utilizam muito da cor verde, que, como a gente viu anteriormente, é relacionada à saúde também. Bom, como foi falado anteriormente pelas meninas, o consumo de ultraprocessado é a principal causa de obesidade. Mas quando se trata do público infantil, a gente tem que dar uma atenção maior. Trouxe aqui os dados da Fiocruz do ano de 2022, que 14,2% das crianças de até 5 anos estavam com excesso de peso. E adolescentes, 31,2% estavam em sobrepeso ou obesidade. Mas qual que é a relação do marketing com a obesidade infantil? Vamos lá. De acordo com o Código do Consumidor, desde 1990 no Brasil, é considerado proibido e é uma prática abusiva, publicidade voltada para o público infantil. Porque as crianças, elas são consideradas como vulneráveis, ainda não possuem o discernimento de entender o que é saudável e o que não é. E nessa fase é muito importante que os responsáveis pela criança que devem fazer uma introdução alimentar adequada e saudável para essa criança e justamente não incentivar o consumo de ultraprocessados, principalmente priorizar alimentos in natura ou minimamente processados. Mas isso não impede que algumas empresas usem estratégias para que as crianças queiram consumir os ultraprocessados. Temos aqui alguns exemplos de uso de personagens e brindes que cativam a atenção e o interesse da criança, que é o caso do miojo, do Kinder Ovo, do McLanche, do iogurte, do ovo de Páscoa. Mas temos também um exemplo muito positivo, que é a maçã, um alimento in natura, que a criança deve ser incentivada a consumir esse produto.
o alimento in natura, mas o consumo do ultraprocessado, essa prática de usar personagens nesse tipo de alimento, pode acabar confundindo a criança e até os responsáveis dela, levar com que eles pensem que aquele produto é seguro e é saudável apenas porque tem um personagem que ela gosta. Então, falamos muito sobre alimentação saudável, consumo de alimentos ultraprocessados, mas qual seria a relação dessas práticas com uma vida mais sustentável? Nessa imagem, eu trouxe aqui um prato para representar o que seria uma alimentação saudável. E a gente pode reparar aqui que frutas e principalmente os vegetais ocupam boa parte desse prato. Então, a gente começa falando sobre os alimentos orgânicos, que são alimentos que possuem grande valor nutricional e são produzidos sem o uso de agrotóxicos sintéticos, transgênicos, que são alimentos geneticamente modificados, ou fertilizantes químicos. E as técnicas do processo de produção respeitam o meio ambiente com o uso responsável do solo, da água, do ar, a saúde do trabalhador agrícola, a do consumidor e mantém a qualidade do alimento. E alimentos dessa categoria recebem o selo verde. O que é o selo verde? Ele é uma certificação para produtos e empresas que produzem com ações de menor impacto ambiental e socialmente responsáveis. O que isso significa? Significa que esse alimento ele é cultivado que ele foi cultivado com fertilizantes naturais, sem agrotóxico, e essa produção respeitou os direitos dos trabalhadores e não agrediu o meio ambiente. E esse selo é uma garantia de que esses protocolos foram respeitados. Nessa imagem da direita, nós temos o exemplo de um alimento industrializado, não é um ultraprocessado, é um alimento industrializado, que pode ser considerado um alimento orgânico também, mas ele deve seguir algumas regras. Ele deve ser livre de conservantes químicos, ter pelo menos 95% de ingredientes de origem orgânica em sua composição, e os outros 5% devem seguir a mesma regra dos alimentos orgânicos, como, por exemplo, não ter transgênico. Então, se estamos falando de sustentabilidade, a gente tem que falar também do desperdício e como grande parte da população brasileira passa fome. Temos aqui, atualmente, a população mundial passa de 8 bilhões de habitantes. E, de acordo com a ONU, a previsão da população mundial para 2050 é de 9,4 a 10,2 bilhões de habitantes. Uma grande preocupação é que o planeta não tenha recursos naturais suficientes para atender essas necessidades. Nessa imagem, eu trouxe alguns dados que falam que 30%, de acordo com o IBGE, 30% dos alimentos produzidos no Brasil, que equivale a 46 milhões de toneladas, vão parar no lixo, com um desperdício estimado de 61,3 bilhões de reais por ano, o que coloca o Brasil no ranking na 10ª posição de países que mais jogam alimentos fora. Então, aqui a gente traz algumas formas de como evitar o desperdício em casa, né? Como, por exemplo, planejar as refeições e as porções, comprar e preparar apenas aquilo que você vai consumir, armazenar corretamente os alimentos, prestar atenção ao que vai no congelador, o que vai na geladeira, o que pode ir no armário, colocar no prato porções menores e repetir se não estiver satisfeito, não colocar mais do que não consegue comer. Então, respeitar a sua saciedade. E aqui falamos muito da questão da embalagem, dela ser o principal veículo ali, o principal contato ali do consumidor, mas a gente tem que falar nessa parte de sustentabilidade. Para onde vão essas embalagens? O que acontece com elas? As embalagens representam 1/3 do resíduo doméstico e grande parte é descartada após o uso. O consumidor não reutiliza aquela embalagem, ela vai direto para o lixo. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra que 45,3% é matéria orgânica, 16,8% é o plástico e 15,5% são rejeitos. Rejeitos são basicamente um tipo de descarte onde não temos ou a tecnologia suficiente ou não é viável economicamente ainda para fazer o reaproveitamento desse material, que seria como, por exemplo, do banheiro,
resíduos de banheiro, como papel higiênico, absorvente, fralda, ou então da cozinha, como guardanapo sujo ou plástico filme sujo de sangue, que vem enrolado na carne. Então, as embalagens sustentáveis, elas possuem um ciclo de vida que, desde a extração até o descarte, elas visam o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, não existe um material perfeito, porque vai depender diretamente do tipo de produto que está sendo armazenado. Aqui nós temos alguns exemplos dos materiais que podem ser usados, que são materiais reciclados, que já passaram pelo processo de reciclagem. A gente consegue ver, por exemplo, embalagens de papelão, ou até o papel, ele tem uma cor característica, aquele marrom que a gente vê, sabe que foi reciclado. Temos o vidro, o alumínio, e tem o bioplástico. O bioplástico é muito interessante, porque ele é um plástico, mas ele é produzido a partir de fontes renováveis e biodegradáveis, como, por exemplo, feito de milho ou cana-de-açúcar, e ele pode, futuramente, até servir como substituto para o plástico convencional. Apesar dele ter um custo de produção mais elevado, ele é degradado mais rapidamente no ambiente do que o plástico comum. Bom, dando continuidade ao que as meninas falaram até agora, né, de tudo que foi dito, por fim, eu vou falar sobre a importância da leitura dos rótulos, o porquê disso ser tão importante e quais são os benefícios que isso traz para que tenhamos uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais saudável. Bom, em outubro de 2022, começaram a valer as novas normas de rotulagem nutricional de alimentos embalados da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a RDC, Resolução de Diretoria Colegiada, número 429 de 2020, e a IN, que é a Instrução Normativa, número 75 de 2020. Dentre os capítulos de rotulagem nutricional, ele inclui informação nutricional, rotulagem nutricional frontal e alegações nutricionais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses capítulos de rotulagem, né? E como se dá o processo de rotulagem? Através de tabelas nutricionais que podem vir, como está na imagem, em forma realmente de tabela, ou elas podem vir também em texto corrido, mas geralmente elas aparecem em forma de tabela. Bom, a tabela nutricional, ela contém informações muito pertinentes sobre determinado alimento. Ela inclui a porção daquele alimento, como deve ser consumido, né? A quantidade por porção de determinado nutriente presente naquele alimento. Por exemplo, nós temos aqui, desse biscoito, uma porção de 30 gramas equivale a 6 biscoitos. Aqui, o VD, que é o valor diário representado em porcentagem, ele significa o valor de determinado nutriente que precisamos consumir e quanto está presente naquele alimento. Por exemplo, as gorduras totais dessa porcentagem, né, dessa porção de 6 biscoitos, equivale a 4,6 gramas. Isso representa 8% das gorduras totais que precisamos consumir no dia a dia. Então, 6 biscoitos dessa marca representam 8% de gorduras totais que precisamos consumir no dia a dia. Bem como o sódio representa 3%, que a quantidade é 75 miligramas, e os açúcares, né, que não foi declarado o valor diário, talvez provavelmente porque não é suficiente para uma dieta, né? Esses valores, eles são referenciados numa dieta de até 2.000 calorias por pessoa, que é o que normalmente uma pessoa consome no dia a dia. A rotulagem dos alimentos, ela também está relacionada com uma lista de ingredientes. A lista de ingredientes é um fator muito importante, pois ela apresenta qual a composição de determinado alimento. O que aquele alimento ele traz na sua composição de ingredientes, né? Então, é fundamental a observação e a ordem que esses alimentos são colocados na lista de ingredientes para que tenhamos noção do que estamos consumindo. Por exemplo, o ingrediente
que estiver descrito primeiro nessa lista é aquele de maior concentração. E aquele que estiver em último na lista é aquele menor concentração. Nessa lista aqui, no mesmo biscoito da tabela anterior, a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é o ingrediente de maior concentração nesse alimento. Então, sempre ficar atento qual é o principal ingrediente. Nós temos que ficar atentos, pois a maioria dos alimentos ultraprocessados, principalmente, eles são ricos em açúcar, gordura saturada e sódio. E, geralmente, eles vêm como principal ingrediente de determinado alimento. É importante também verificar a tabela nutricional para ver do que aquele alimento ele é composto. Bom, é muito importante também se atentar a quais ingredientes esse produto está relacionado, pois muitos desses ingredientes têm vários nomes para, por exemplo, o açúcar. Existem vários nomes para o açúcar dos produtos industrializados, bem como o sal e a gordura também. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos nomes mais comuns dos tipos de açúcar presentes em alimentos ultraprocessados, sendo ele glucose de milho, lactose, xarope de malte, glicose, frutose, melaço, caldo de cana, dextrose, maltodextrina. Todos esses são nomes de açúcar presente em um alimento. E, geralmente, alimentos ultraprocessados vêm de 3 ou mais tipos de açúcar diferentes. Então, acabamos consumindo uma quantidade muito exagerada de açúcar numa pequena porção de um alimento. Atualmente, nós podemos observar, né, nas embalagens, nos mercados, dos alimentos, que muitos alimentos, eles agora possuem essa lupa, que vem escrito alto em, e grifado vendo que o componente que ele é rico, né? Podemos ser ele açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. E muitos alimentos, muitas das vezes, apresentam os 3 tipos de nutrientes em alto teor, né? Para que um alimento venha com esse tipo de rotulagem, com essa lupazinha, é necessário, né, que foi estabelecido pela Anvisa, que deve se apresentar na frente da embalagem esse símbolo com essa lupa, especificando essa quantidade. Essa lupa ela só é presente em alimentos que estejam acima da quantidade estabelecida pela Anvisa. Nesse slide, eu trouxe uma tabela que apresenta quais são as quantidades específicas que devem conter a lupa nas embalagens. De acordo com a Anvisa, para o produto receber essa lupa, ele tem que ultrapassar os seguintes valores de cada nutriente cítrico. Quando o alimento for alto em açúcar adicionado, em produtos sólidos e semissólidos, se o açúcar for de 15 gramas ou mais a cada 100 gramas do alimento, ele deve conter essa lupa, bem como em produtos líquidos. Se conter 7,5 gramas ou mais a cada 100 ml, ele deve conter essa lupa. 15 gramas representa mais ou menos uma colher de sopa da nossa dieta, né, da nossa culinária comum. Já a gordura saturada, ela representa 6 gramas ou mais a cada 100 gramas de produtos sólidos e semissólidos e 3 gramas ou mais por 100 ml de produtos líquidos. 6 gramas de gordura saturada equivale a uma colher de chá, daquelas que a gente tem em casa também. E sódio, se houver 600 miligramas ou mais a cada 100 gramas de um produto sólido ou semissólido, ou se houver 300 miligramas ou mais de um produto líquido, né, por 100 ml, é necessário também conter essa lupa, pois eles ultrapassaram o valor estabelecido pela Anvisa. Então, é necessário que as empresas coloquem essa lupazinha, identificando que aquele produto é alto em determinado nutriente cítrico. É muito importante também que busquemos sempre alimentos que tenham
uma lista de ingredientes pequena e evitar alimentos que tenham na sua composição ingredientes que não estamos acostumados a utilizar na nossa culinária comum. E dando continuidade de forma prática, então agora, rapidamente, a gente vai ver 2 exemplos. O primeiro, então, pode passar. A gente olha aqui, comumente, esses produtos, o creme de leite de caixinha ou de lata, e acabam sendo aí utilizados para os mesmos fins. E se a gente for compará-los de forma, olhando a tabela nutricional, a gente vai observar que não é a mesma coisa. Então, como a gente, né, aprendeu todas as substâncias que a gente precisa ter o conhecimento para entender esses rótulos, a gente observa que um eu tenho açúcar adicionado, o outro eu não tenho. A quantidade de sódio, quando a gente vai comparar o do creme de leite de caixinha para lata, e aqui essa foto foi retirada considerando inclusive o mesmo fornecedor, então a mesma marca. E como a Andressa acabou de falar, a preferência que a gente precisa dar para produtos com a menor quantidade de substâncias possíveis. Então, o creme de leite de caixinha, por ele ter uma baixa gordura, para ele ter chegar naquela consistência que a gente precisa adicionar, é necessário adicionar mais substâncias, sendo aí considerado o creme de leite de lata mais saudável. E o próximo exemplo, pode passar, apesar de não ser um produto, mas e quantidade de sódio muito mais elevada em um do que no outro. E a quantidade aí enfim, quando a gente percebe que... Vocês estão me ouvindo? Está falhando, Fabiana. Para mim entrou um áudio. E a gente percebe, então... Estão me ouvindo? Sim, agora Observe, melhorou. então, a diferença entre eles. Então, são trocas inteligentes que a gente pode estar fazendo aí no dia a dia para que a gente consiga diminuir aqueles fatores, né, modificáveis que foram apresentados lá no início. Então, essas trocas consigam contribuir para modificar fatores de risco que possam, a longo prazo, acabar desenvolvendo as doenças crônicas não transmissíveis, como a gente ouviu lá no início. Então, gente, não sei se deu para ouvir direito a Fabiana, vou voltar só esse slide, porque ele é bem importante, e ela está falando aqui, né, de escolhas diferentes. Um é extrato de tomate, e outro é molho de tomate. Então, a composição muda totalmente. Geralmente, o extrato de tomate vem apenas tomate, algum conservante, e o molho de tomate ele tem aditivos. Então, a presença de aditivos já não torna aquele alimento uma boa escolha, né? Sempre mais próximo do natural é a boa escolha. Né? Então, portanto, mais do que ler, às vezes, a tabela nutricional, o que é importante é ler os ingredientes. Essa é a dica para a escolha do alimento industrializado que vocês vão observar nos supermercados. Olhem a lista de ingredientes, se tem ingredientes que vocês conhecem, ok, se tem ingredientes que vocês não usam na sua culinária, vocês não vão achar uma maltodestrina para comprar e colocar em casa, então ele é um indicativo de ultraprocessamento e ele não é a melhor escolha. Bom, resumindo, então, tudo que nós aprendemos nesta oficina, né, trazendo esses conhecimentos sobre o que são ultraprocessados, como eles afetam a nossa saúde, como eles trazem doenças a médio, curto, longo prazo, como que a gente precisa saber entender essas tabelas nutricionais, ter essa compreensão sobre o que é porcentagem, qual a concentração que a gente precisa ter em cada alimento para ele ter ou não ter a lupa, né? Muita atenção a isso tudo, porque embora a Anvisa tenha regulamentado para esse processo ser para 100 gramas e 100 ml, muitas vezes a gente vai encontrar produtos como aquele achocolatado, né? Que a quantidade
que ele vai vender é de 200 ml, então ele pode não estar na concentração de açúcar limite para colocar a lupinha, mas sendo 200 ml ele estará em concentração de açúcar. Então, apesar da nova rotulagem que a Anvisa, junto com a equipe, né, de nutricionistas ligados à saúde, fizeram, temos também os problemas. Por exemplo, aquele macarrão instantâneo, ele não tem a lupa. Por quê? Porque o sachêzinho está numa concentração em gramas inferior ao que é legislado pela Anvisa, mas obviamente que quando fica no volume de 400 ml, ele está rico em sódio. Esses instantâneos têm 40% do sódio diário, alguns têm até 70%, 80% da quantidade de sal que nós precisamos num dia em apenas uma refeição, que parece prática, mas no fundo não é, né? Porque se você parar para pensar, o tempo que você vai cozinhar aquele macarrão também é o tempo que você vai conseguir cozinhar um macarrão, que é aquele cabelo de anjo, né? Em 3 minutos. Muitos preparos que nós temos que parecem práticos pela indústria dos ultraprocessados não são tão práticos assim, como é o caso dos, por exemplo, preparos prontos para bolo, onde você vai ter que adicionar o leite, o ovo, a manteiga, né? E ainda colocar no forno. A mesma coisa você faria em casa, você observando a quantidade de açúcar que você vai colocar naquele alimento e não a quantidade de açúcar que estão te colocando e você não tem noção, né? Quando a gente visualiza a quantidade de açúcar, aquele achocolatado tem metade ou mais de açúcar daquele copo. Você colocaria para você? Então, são questões a serem pensadas. E, obviamente, né, esse é um processo onde nós estamos tendo que pensar de uma forma intrínseca entre sociedade política, econômica, para a gente poder ter realmente essa qualidade na nossa alimentação. Alimentos ultraprocessados, então, eles afetam a nossa nutrição, afetam o nosso sistema alimentar e, como vocês puderam ver também, a sustentabilidade, né, do nosso mundo como um todo. Por isso que a gente trouxe essa oficina como uma forma de educação alimentar, trazendo consciência para vocês sobre o que é consumido por cada um de nós, e a gente muitas vezes não sabe o que a gente está consumindo. Como eu disse no começo, né, da nossa oficina, houve um aumento considerável nas últimas décadas dos alimentos ultraprocessados. E, inicialmente, até os cientistas não acreditavam que poderia haver uma correlação direta entre o consumo de ultraprocessados e doenças, como estava se dizendo. Mas já se passaram mais de 10 anos e já se comprovou que existe uma relação direta, sim, entre esse consumo, esse aumento do consumo de ultraprocessados, esse aumento dessa oferta, essa diminuição na taxação desses ultraprocessados, né? E o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, tão falada hoje aqui nessa oficina, tá? E isso acaba influenciando no nosso sistema alimentar, né? Nossos padrões alimentares populacionais. Muitas crianças não sabem identificar o alimento, porque elas souberem a embalagem já no processamento. Então, é preciso a gente repensar a nossa postura com o alimento e dar devida importância ao alimento, ao preparo da comida, para a gente dar realmente qualidade e saúde para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa comunidade como um todo. Então, há um impacto negativo na qualidade da alimentação, devido ao excesso da presença dos ultraprocessados, na saúde, cultura e no meio ambiente. Com certeza na economia, né? Porque é melhor prevenir do que tratar a doença. Então, portanto, necessitamos reformular nosso sistema de alimentação, de agropecuária, de transporte, de desenho urbano e do uso dos solos. E para isso, né, esse estudo do mundial que foi feito, eles trouxeram várias medidas que precisam ser implementadas, como a redução do consumo de carne vermelha. Hoje em dia a gente já ouviu muitas vezes o dia mundial sem carne, né, que são as segundas-feiras, a mudança no modo de transporte, tanto na forma de visão de macro quanto micro, ou seja, mudar a forma de transporte das cidades, mas também a mudar a forma de transporte nós mesmos, como cidadãos, nas nossas atividades diárias, né? Continuar, né, através de políticas públicas, trazendo guias alimentares sustentáveis para toda essa diversidade de regiões do Brasil, por exemplo, diferentes condições sociais,
E restringir as influências comerciais. Como vocês viram, é muito difícil a gente colocar em ação sozinhos essas mudanças alimentares se a gente não tiver consciência e também a contribuição para que o marketing seja diminuído, principalmente em relação às crianças, que são mais vulneráveis, estão em processo de formação do seu paladar. E devido a isso, né, também é necessário trazer a legislação, o direito ao bem-estar, né, que já existe, mas precisa ser mais regulamentado, mais associado a essas diferenças e faixas etárias, assim como as diferenças culturais, e agora também associado ao meio ambiente. Assim como também trazer uma convenção do que eles chamam quadro sobre sistemas alimentares, onde é necessário trazer a sustentabilidade e a economia próspera, sempre andando de mãos juntas. Sendo assim, esse paradigma precisa ser superado e significa dieta mais saudável, desestimular o consumo de alimentos ultraprocessados, priorizar o uso da terra para uma agricultura justa, limpa e sustentável e reduzir substancialmente a emissão dos gases do efeito estufa, né? Para contribuir com isso, hoje em dia existe um aplicativo que tem uma versão gratuita, que é o aplicativo Desrotulando, né? Vocês podem encontrar tanto o Instagram deles, quanto o aplicativo nessas lojas para baixar o aplicativo. E ele nada mais é do que um scanner. Você pode escanear com seu celular o código de barras do alimento, e esse código de barras vai permitir dar uma nota de acordo com a concentração de açúcar, sal e gordura, sendo as notas verdes, né, acima de 7, para aqueles alimentos que praticamente não têm adição de açúcar, não tem excesso de gordura nem de sal, e vermelha para aqueles que são ricos em todos esses aditivos que não trazem nenhuma nutrição para a gente, portanto, são desnecessários. Então, vocês podem usar ele, né? É um aplicativo bem funcional, tem a versão paga, mas a gratuita já funciona muito bem. Vocês podem começar escaneando os rótulos dos materiais que vocês já têm em casa, e depois, quando vocês forem no supermercado, vocês também podem mudar para uma escolha mais adequada à saúde. E, portanto, para finalizar, a regra de ouro é: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados, e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Obrigada a todos. Aqui seguem nossas referências, que vão ficar aqui guardadas para vocês acessarem depois no site. Nossa equipe de extensionistas do projeto, é uma equipe grande da Unirio. E obrigada, continuem seguindo a gente aqui pelo Instagram, né? No site da Escola de Campeões, no Instagram da Escola de Campeões ou no YouTube.